Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E nesse espaço nós estamos fazendo um estudo sobre os quatro evangelhos. E hoje, com a passagem Os fariseus reclamam um prodígio, narrada pelos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas. E faremos uma leitura e um aprofundamento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja conosco. Marcos, capítulo 8, versículo de 11 a 21. Vieram os fariseus e puseram-se a disputar com ele, e pediram-lhe um sinal do céu para pô-lo à prova. Jesus, porém, suspirando no seu coração, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, jamais lhe será dado um sinal. Deixou-os e seguiu de barca para a outra margem. Aconteceu que eles haviam esquecido de levar pães consigo. Na barca havia um único pão. Jesus advertiu-os: Abri os olhos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles comentavam entre si que era por não terem pão. Jesus percebeu e disse-lhes: Por que discutis por não terdes pão? Ainda não tendes refletido nem compreendido? Tendes, pois, o coração insensível? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais mais, ao partir eu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos recolhestes cheio de pedaços? Responderam-lhe: 12. E quando eu parti os 7 pães entre os 4.000 homens, quantos cestos de pedaços levantastes? 7. Responderam-lhe. Jesus disse-lhes: Como é que ainda não entendeis? Então, essa é a narrativa do evangelista Marcos sobre a passagem Os fariseus reclamam um prodígio. Agora vamos à narrativa de Mateus sobre esta mesma passagem. Mateus capítulo 16, versículo de 1 a 12. Os fariseus e os saduceus achegaram-se a Jesus para submetê-lo à prova e pediram-lhe que lhes mostrasse um milagre do céu. Ele lhes respondeu: Quando vem a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E de manhã, hoje haverá tormenta, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis distinguir o aspecto do céu e não podem discernir os sinais dos tempos. Essa raça perversa e adúltera pede um milagre, mas não lhe será dado outro senão o de Jonas. Depois, deixando-os, partiu. Ora, passando para a outra margem do lago, os discípulos haviam esquecido de levar pão. Jesus disse-lhes: Guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles pensavam: é porque não trouxemos pão. Jesus, penetrando nos seus pensamentos, disse-lhes: Homens de pouca fé, por que julgais que vos falei por não terdes pão? Ainda não compreendeis? Nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens, e de quantos cestos recolhestes? Nem dos 7 pães para os 4.000 homens, e de quantos cestos recolhestes, enchestes? Por que não compreendeis que não é
do pão que eu vos falava, quando vos disse: guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não dissera se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, essa é a narrativa do evangelista Mateus sobre a passagem. Os fariseus reclamam um prodígio. E, finalmente, vamos à narrativa do evangelista Lucas. Lucas, capítulo 12, versículo 1. Nesse interim, havendo a multidão afluído aos milhares, a ponto de se esmagarem uns aos outros, ele começou a dizer, em primeiro lugar, a seus discípulos: acautelai-vos do fermento, isto é, da hipocrisia dos fariseus. Então, essa é a narrativa de Lucas sobre a passagem. Os fariseus reclamam um prodígio. Bem, vamos agora fazer uma reflexão, um aprofundamento sobre o que a mensagem dos evangelhos traz para nós. Mas antes disso, quero te convidar, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nenhuma de nossas atualizações. Se faz sentido para você, compartilha para que mais um irmão ou irmã também possa fazer parte desse estudo. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião a respeito dessa passagem e, se puder, deixa aqui uma curtida, que é muito importante para fortalecer o engajamento do nosso canal. Amém? Bem, vamos então à reflexão. Bem, nós temos aqui uma semelhança, né, entre os evangelhos de Marcos e de Mateus, que eles estão divididos em duas partes, né? A primeira parte, ela fala da conversa, né, do debate de Jesus com os fariseus. E a segunda parte, do momento em que Jesus entra na barca e tem um diálogo com seus discípulos, né, envolvendo a questão de um pão. É, já no Evangelho de Lucas, ele narra, né, ele não traz, né, esse debate com os fariseus e ele vai direto na questão da fala de Jesus ali com eles em relação ao fermento, né, dos fariseus. Bem, vamos aqui pela proximidade dos evangelhos de Marcos e de Mateus. O que vai acontecer aqui? Os fariseus, na no discurso né, na narrativa de Marcos e na narrativa de Mateus, os fariseus e os saduceus, eles colocam Jesus à prova, né? Então eles pedem um sinal do céu, né? Ou seja, um milagre. Então, se de fato Jesus é filho de Deus, então eles queriam que mostrasse um milagre, um sinal. Primeiramente, nós podemos notar aí muita arrogância, né? Ou seja, eles queriam que Jesus desse o privilégio de mostrar para eles um sinal por conta, talvez, na mentalidade deles, né, de serem autoridades, né? Eles se julgavam superiores aos homens. E na narrativa de Marcos, Jesus ele deixa em aberto, né? Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo, jamais lhe será dado um sinal. E a impressão que se tem aqui, na narrativa de Marcos, é que Jesus fala isso e vai embora. Ele deixa os fariseus sem resposta. Por outro lado, na narrativa de Mateus, Jesus ele estende a conversa, né? Ele afirma de fato que não dará o sinal, né? Mas ele faz aqui uma comparação, né? Como que fosse uma parábola, né? Ele associa a, a leitura do tempo, né? Que até hoje nós temos, né? Ah, vai chover, vai fazer sol, né? É, e Jesus, desde aquele tempo, né, já tinha essa percepção, né?
de acordo com como está o céu, como vai ser o tempo, né? E Jesus ele fala que eles conseguem acertar nessa leitura, né, do tempo, essa cultura, né, de verificar o sinal nos tempos, mas o sinal dos tempos, de fato, né, que trazia ali aquele momento de Jesus, aquele momento histórico, né, que foi consagrado ali nas profecias de vários profetas ao longo da Escritura, era desse tempo que Jesus estava falando, né? Então ele compara aos tempos comuns nossos, né, quando você olha para o céu e tem a percepção, mas que aquela raça conseguia perceber, né, e prever o tempo, mas não conseguia entender aquele momento, né, que é o sinal dos tempos e não o sinal do tempo. Então Jesus ele compara o sinal do tempo com o sinal dos tempos. E por que que ele endurece o discurso com os fariseus e os saduceus? Porque as autoridades religiosas tinham obrigação de entender, uma vez que eles eram versados na Escritura. E eles insistiam, endureciam o coração para não entender que naquele momento, né, o sinal do tempo, ou seja, a chegada do Messias, e eles não aceitaram, não receberam o Messias tão esperado pelas Escrituras, né? E na segunda parte, que está prevista ali é, em Marcos e Mateus, Jesus ele abre uma outra cena ali que é a conversa com os discípulos. Mas antes, ele encerra em Mateus, né, ao contrário de Marcos, que eles ficam sem resposta, em Mateus ele coloca a questão do sinal de Jonas, né? Uma comparação, né, assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, que Jesus ficaria 3 dias. Então aqui ele está falando da ressurreição no terceiro dia, né? Então esse seria o único sinal que aquela geração né, que ele chama de raça perversa e adúltera, teria, né, que seria o sinal de Jonas, porque eles não eram dignos até, né, pela forma, né, como receberam esse momento tão histórico, aguardado por todas as escrituras, com todo o desfecho que nós sabemos. Bem, a respeito da conversa com os discípulos, ela se dá em torno da questão do pão, né? Então eles esquecem de comprar o pão. E aí Jesus ele faz uma comparação com o fermento, né? E o fermento, nós sabemos, é um item necessário para fabricar o pão. E aí o que que eles acharam? Que Jesus indiretamente estava cobrando pelo fato deles terem esquecido de comprar pão, né? E Marcos traz esse discurso que também é sustentado ali no Evangelho de Mateus, né? E tanto em Marcos quanto Mateus, Jesus ele chama à memória a questão da multiplicação dos pães, né? E aí ele questiona, né, que eles têm olhos, mas não vê, têm ouvidos e não ouve, né, que estava com o coração insensível. E aí ele traz a lembrança a multiplicação dos pães. O que que é para Jesus colocar pães numa barca, na particularidade dele e seus discípulos, para quem já alimentou, numa primeira ocasião, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, e depois 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças, em pleno deserto. Então ele mostrou que para Deus nada é impossível, mas ele percebeu ali um vacilo da parte dos discípulos, como se eles fossem passar privação por não terem comprado pão. E Jesus já tinha dado demonstração de que para ele isso não era um problema, né? E aí quando ele faz a questão do fermento dos fariseus, tem uma particularidade também, né? E Marcos, Jesus ele termina um pouco no vácuo, né? Como é que não entendeis? Mas ele não explica a comparação, né? Ele é mais enigmático aqui. Ao passo que em Mateus, ele já é mais direto, né? E então ele questiona, né? Por que não compreendeis que não é do pão que eu vos falava? Que ele afirma, eu não estou falando de pão, né? E aí, na narrativa de Mateus, os discípulos demonstram que entenderam, não? Então entenderam que não dissera se guardasse do fermento do pão,
mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então, Mateus ele encerra afirmando que depois de todo esse discurso, os discípulos entendem qual que é o propósito da comparação que Jesus acaba fazendo. E finalmente, Lucas ali bem de forma bem mais sucinta, né, ele narra somente a parte da cautelaibus do fermento e já emenda uma explicação, isto é, da hipocrisia dos fariseus, que casa ali com a doutrina dos fariseus e dos saduceus, que era uma doutrina de mentiras, né, de enganação, de aparência. Então era, de fato, o mesmo que dizer hipocrisia mesmo dos fariseus, né? Nesse sentido, tem um alinhamento ali no final de Mateus com o final do Evangelho de Lucas. E trazendo para a nossa realidade, né? Quantos de nós que não tentamos a Deus, né? Será mesmo que é só os fariseus que fazem isso? Que pedem um milagre, que pedem um sinal? Quando você não resolve um problema, muitas vezes, o que que nós falamos? Ah, mas se Deus estivesse comigo mesmo, isso não teria acontecido, né? Essa guerra não tinha acontecido. Eu não tinha perdido meu emprego. Eu não estava agora na rua, né? Por que que Deus não me faz isso, não faz aquilo? Quando você diz isso, porque você tá tentando a Deus, né? Você estava colocando à prova o poder de Deus. Foi o que os fariseus fizeram. Faz um sinal, de repente, né? Uma tropa de anjos descendo, ou que as estrelas mudem de lugar. Eles queriam que Jesus fizesse um fenômeno ali fora do normal. E quando você pede algo para além das suas forças normais, você está fazendo o mesmo. Você está querendo que Deus faça algo extraordinário. E muitas vezes com o coração duro. Duro tanto quanto às vezes, né? Até o dos fariseus. Homens endurecidos querendo que Jesus desse o privilégio de uma manifestação de maravilhas ali para aqueles homens, né? Então vamos nos acautelar, não é? Da gente não tentar Deus. Deus sabe daquilo que nós precisamos antes que a gente peça. O próprio Jesus afirma isso nos evangelhos. E também que a gente não tem esse vacilo dos discípulos, né? Achar que se você ficar sem pão, né? E entender, né? Que Jesus, que ele fala do fermento, né? O fermento ele faz crescer, né? Que a gente traga essa questão do fermento para a questão do crescimento, mas um fermento bom, né? Porque aqui Jesus ele fala para cautelar do fermento dos fariseus, que era um crescimento enganoso, não era real, né? Então que a gente tenha um fermento positivo de crescimento espiritual na nossa vida e não o fermento do mal, né? Dos fariseus, da inveja, do orgulho, da arrogância. Não é esse o fermento que Jesus quer na nossa vida. Ele quer que a gente tenha um fermento puro, um fermento que venha do alto, fortaleça a nossa espiritualidade, que a gente encontre forças para vencer todos os nossos desafios e obstáculos. E aí Deus sim vai se apresentar por meio das nossas ações, mas por meio da ação do Espírito Santo na nossa vida, que nos proporcione alcançar grandes feitos, grandes maravilhas, porque é Deus que opera em tudo, mas que a gente não tente nosso Senhor. Amém? Bem, então, muita paz, muita luz na sua vida, muita conquista na sua vida. Deus sempre à frente. Amém? Forte abraço.